Olá, graça e paz, shalom, pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho, para nós darmos continuidade à série de palavras que nós começamos falando a respeito da história de Deus e a nossa história. Amados, esse é o terceiro vídeo dessa série, então se você não assistiu o primeiro e segundo vídeo, para aqui. Volta lá, assiste o primeiro, assiste o segundo e então comece a assistir esse vídeo para que você entenda o que nós estamos tratando aqui. Antes de nós entrarmos no assunto de hoje, eu quero pedir que você comenta, curte, compartilhe e que se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. Vamos engajar esse vídeo aqui porque todo mundo merece ser edificado e merece ser abençoado. Amém? Nós respondemos no vídeo anterior quem é Deus, porque nós estamos buscando um fundamento para a nossa história, para a história de Deus e para a nossa história, estamos respondendo quem é Cristo. Mas para responder quem Cristo é, precisamos responder quem é Deus e quem é o homem. Respondemos quem é Deus no vídeo anterior e hoje vamos responder quem é o homem. Então, queridos, quem é o homem? Se eu perguntar, às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós dizemos, ele é muito bom, ele é tão bonzinho, pena que ele faz tal coisa. Na verdade, queridos, nós não somos bons. Eu quero falar com você hoje a respeito de quem nós somos à luz da Bíblia, não na nossa perspectiva humana, não naquilo que nós pensamos a nosso respeito, mas o que a Bíblia diz a nosso respeito. E a primeira coisa que a Bíblia diz a nosso respeito, queridos, é que o homem é mau. Em Gênesis 6:5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja, queridos, aqui é aquele momento em que Deus se arrepende de ter feito o homem. E precisamos entender, na verdade, que aqui não é que Deus ele mudou de ideia, porque Deus ele não se arrepende, ele não muda de ideia, ele não tem mudança nenhuma e nem sombra de variação. Mas ele aqui, ele está entristecido com o homem que ele criou. Pesou no coração de Deus, ele ficou triste. E então ele trouxe juízo à terra, ele trouxe o dilúvio. E aí, através do dilúvio, ele viu graça em Noé e na sua família. Noé ficou muito tempo pregando, ninguém acreditou na sua pregação e Deus então salvou Noé e a sua família e iniciou tudo de novo com a humanidade através de Noé. Mas, querido, se você pensa que a partir do dilúvio acabou a maldade e só sobrou gente boa, eu vou ler com você Gênesis 8, 21 e 22 e você vai ver que não. Diz assim: E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto durar a terra, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Ou seja, Deus está dizendo aqui, eu não resolvi ainda a maldade do homem através do dilúvio. Aí você pode estar pensando assim, mas Ana, pastora Ana, eu não sou mal. Queridos, nós somos maus, eu me incluo nisso. Sabe, se Deus colocasse um telão diante de nós, diante de todo mundo, e mostrasse os nossos pensamentos, com certeza nós seríamos muito envergonhados. A verdade é que os nossos pensamentos são maus desde a nossa meninice. Queridos, se nós tivermos filhos e nós não educarmos os nossos filhos, pega uma criança, não educa ela, deixa ela crescer sem educação, ela vai virar um psicopata. Se você pega um bebê no colo, ele tenta mexer no seu brinco, ele tenta mexer no seu relógio, você tenta não deixar uma vez, duas vezes, a terceira ele vai te dar um tapa, ele vai revidar contra você. Então, queridos, o homem é mau, a nossa tendência é para o mal.
Deus ordena a lua e a lua obedece. Deus ordena o sol obedece. Deus ordena o mar obedece. Deus ordena os animais e os animais obedecem. Mas Deus ordena o homem e o homem simplesmente não obedece. E ainda pensa no seu coração que ele é bom. Mas a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9 diz isso. Em Jeremias 2:13 diz também: duas maldades cometeu o meu povo contra mim. Deixaram de buscar a mim, que sou fonte das águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Então, ou seja, só pelo fato de nós não termos Deus como única fonte de vida para nós já é maldade. Então, queridos, eu vou continuar aqui. O homem é mau. Mas para piorar um pouquinho mais ainda, o homem ele é incurável na sua maldade. Quando nós pensamos que nós podemos nos curar sozinhos, nós estamos enganados. A gente quer livro de autoajuda. Se desse, a gente queria um livro de autossalvação, para a gente salvar a si mesmo. Jeremias 13:23 diz o seguinte: porventura pode o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderei vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Então aqui, queridos, está dizendo, se nós podemos fazer o bem, se nós somos ensinados a fazer o mal. Queridos, nós crescemos aprendendo a ser tristes, aprendermos a estarmos deprimidos, a sermos ingratos. Então nós aprendemos a ser maus. Todos os dias nós pecamos e todos os dias nós ofendemos a um Deus santo, justo e soberano. Todos os dias, querido. Então, para piorar mais ainda, além do homem ser mau, além do homem ser incurável na sua maldade, o homem ele é extremamente teimoso. Nós somos teimosos. A gente acha que fazer algo para agradar a Deus, que a gente pode fazer algo para agradar a Deus sem fazer aquilo que lhe agrada. A Bíblia diz que nós não somos salvos por obras, queridos, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Então nós somos teimosos achando que nós podemos nos salvar sozinhos. Que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos de Jesus, que nós não precisamos do seu sacrifício, que nós podemos, meu corpo, minhas regras, que nós não temos que seguir regra nenhuma, nós achamos que nós somos bons. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei serviu como aio para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, Deus sempre quis um relacionamento, mas como o homem não quis um relacionamento, Deus deu as leis. E essas leis para serem cumpridas, mas o homem nunca cumpriu as suas leis e achava que estava cumprindo, e até apedrejava quem não cumprisse, mas não havia um sequer que tivesse cumprido toda a lei, a não ser Jesus. Por isso ele disse: está consumado, está pago, está feito, eu cumpri a lei. E agora eu vou falar com você a respeito da pior depravação diante de Deus a respeito do homem. Então o homem é mau, o homem é incurável da sua maldade, o homem é teimoso e pensa que ele pode se melhorar a si mesmo, que ele pode deixar de ser mau por si mesmo. E para piorar ainda, o homem é religioso. E essa é a pior depravação que existe para Deus, querido, é a religiosidade. Porque o religioso, ele carrega um complexo de superioridade. Hoje nós vemos líderes com complexo de super-heróis, verdadeiros semideuses. Eles aparecem diante das pessoas como se fossem perfeitos, mas não há um homem perfeito. Eles agem como: eu sou perfeito e os de fora eu não me misturo, como a mãe do Kiko, do Chaves, não se misture com essa gentalha, Então, querido, só que isso na verdade é somente capa, são somente máscaras. Porque, querida, a única coisa que a religião faz por si só é gerar uma mudança de atitudes pelos nossos próprios esforços.
mas no fundo, os nossos pensamentos continuam sendo maus e nós continuamos sendo maus. E na primeira coisa contrária que acontece nas nossas vidas, nós revelamos verdadeiramente quem nós somos. Por exemplo, o irmão do filho pródigo revelou toda a rejeição, revelou todo o sentimento contrário que ele tinha com relação ao seu irmão quando o seu irmão voltou para casa. Judas mostrou toda a maldade do seu coração quando a mulher quebrou o nardo puro aos pés de Jesus. Ele disse, por que não se vende esse nardo aí e se distribui aos pobres? Mas a Bíblia vai dizer que na verdade ele roubava da bolsa, então ele não estava interessado com os pobres, é porque ele era ladrão mesmo, né? Então, queridos, as circunstâncias vão mostrando verdadeiramente quem nós somos. Então, queridos, o que na verdade nós precisamos entender é que nós não mudamos de religião. Nós precisamos entender que religião é religare, é aquilo que nos religa com Deus. E só tem uma forma de nos religarmos com Deus. É através do Evangelho. O Evangelho traz uma mudança de consciência, traz uma renovação de entendimento. Então a consciência muda e tudo muda. Deus, ele não nos chama de evangélicos, querido, ele nos chama de filhos. E ele não nos chama para sermos evangélicos, ele nos chama para vivermos o Evangelho. Porque sim, o Evangelho transforma o homem mau, incurável, teimoso e religioso, de glória em glória, de vitória em vitória e de fé em fé, de dentro para fora. Ele vai transformando esse homem na imagem do Filho de Deus. Eu achei que nós iríamos terminar em 3 vídeos, mas não conseguimos. Então eu vou ficando por aqui e sim, vai ter um 4º vídeo. Tchau, tchau. Um beijo no coração. Até o nosso próximo vídeo.